Oi, gente! Vamos então à finalização da nossa aula 11, que é a aula 11G, que vai nos falar sobre reta ortogonal a duas retas. Então, nós temos lá que se é ortogonal às duas retas, quer dizer que é ortogonal aos seus vetores diretores. Então, vai ser ortogonal a V1 e V2, certo? Então, sejam as retas R1 e R2 não paralelas, com as suas direções de V1 e V2, respectivamente. Toda reta R, ao mesmo tempo ortogonal a R1 e a R2, terá a direção do vetor V, tal que nós temos V ortogonal a V1, ou seja, o produto escalar entre eles é igual a zero, e V ortogonal a V2. Da mesma forma, o produto escalar entre eles é igual a zero. Então, quer dizer que V é o produto vetorial entre V1 e V2. Por exemplo, determinar as equações paramétricas da reta R, que passa pelo ponto A, 3, 4 e menos 1, e é ortogonal às retas R1, que tem a sua equação vetorial, e R2, que tem as suas equações paramétricas. Então, eu tenho que extrair o nosso vetor diretor da reta R1 e tenho que extrair também o nosso vetor diretor da nossa reta R2. Quem que é o nosso vetor V1, que é o vetor diretor em relação à nossa reta R1, que tem equação paramétrica? É o coeficiente do T. Então, 2, 3 e menos 4. 2, 3 e menos 4. E o nosso V2 vai ser os coeficientes do T também, ou seja, 0, 1 e menos 1. Tranquilo até aí? Daí, se nós queremos uma reta que seja ortogonal a essas duas, quer dizer que eu tenho V1 vetorial V2. Então, eu vou calcular o determinante de IJK em relação a V1, 2, 3 e menos 4, e V2, 0, 1 e menos 1. Então, nós temos lá, por sarros, nós temos o vetor 1, 2 e 2, certo? Então, quer dizer que esse vetor resultante entre o produto vetorial de V1 e V2 é ortogonal a V1 e também a V2. Então, quer dizer que ele é um vetor diretor ortogonal. Então, se o exercício nos pediu as equações paramétricas de uma reta R, então vai ser quem? Vai ser as equações paramétricas, lembrando lá que P é igual a mais TV. É isso que eu quero nos exercícios e eu quero na prova também, a teoria escrita, da onde que vocês estão tirando tudo isso. Então, X vai ser igual ao ponto A, 3 mais 1T. Y é igual a 4 mais 2T. E Z é igual a menos 1 mais 2T. Tá na mão, resolvido o nosso exercício. E o que acontece com a intersecção entre duas retas? Por exemplo, lá, quando é que eu tenho uma intersecção entre duas retas? Olhem para mim, duas canetas. Se eu tenho a intersecção entre duas retas, quer dizer que eu tenho esse ponto aqui em comum entre elas. E é esse ponto em comum que nós vamos ter que calcular ou encontrar, certo? Então, isso quer dizer que, vamos lá ao começo do nosso exercício. Eu tenho lá a reta R1 e a reta R2. Da reta R1, eu tenho que intercalar as informações em relação a R2. Quer dizer que eu vou juntar as informações de X com X, certo? Então, quer dizer que eu tenho 3 mais H é igual a 5 mais 3T. É isso que eu vou escrever. 3 mais H é igual a 5 mais 3T. Então, eu tenho o H
vai ser igual a 2 mais 3t. Ótimo. Daqui, só isolei o H, o 3 passou aqui, tudo certo, tá? Na segunda equação, que é a equação de y, eu tenho 1 mais 2h é igual a menos 3 mais 2t. Isso que eu vou escrever. 1 mais 2h é igual a menos 3 menos 2t. E dessa forma, então, se eu já tenho um valor de h, então é esse h que eu vou colocar neste lugar aqui. Este valor de h, tá? Então, eu tenho o seguinte, eu tenho 1 mais 4 mais 6t, já multipliquei por 2, que é igual a menos 3 menos 2t. E desta forma aí, eu vou ter 8t é igual a menos 8 e t vai ser igual a menos 1. Se eu encontrei o valor de t, é só eu voltar no valor de h. Quem que vai ser o valor de h? Menos 1, certo? E se eu tenho o valor de t e o valor de h, eu tenho os parâmetros onde essas retas estão se interceptando. Então, eu vou substituir h igual a menos 1 em R1. É isso que eu vou fazer. Então, eu tenho x é igual a 3 menos 1, ou seja, x é igual a 2. Y é igual a 1 mais 2 vezes menos 1. Então, eu tenho y é igual a menos 1. E z é igual a 2 mais 1, ou seja, eu tenho z é igual a 3. Então, quem que vai ser este ponto I de intersecção? O ponto I de intersecção vai ser 2 menos 1 e 3. Tá aqui. Continuando, eu tenho mais uma letra B aqui para encontrar o ponto de intersecção entre R1 e R2. Estamos vendo que a reta R1 está na forma reduzida e a reta R2 está na forma paramétrica, tá? Então, quem que vai ser o nosso V1 da minha primeira reta? 1, que é a característica do x da forma reduzida, 2, que é o coeficiente do x em relação à equação do y, e também menos 1, que é o coeficiente do x em relação ao z, certo? Daí, se eu tenho esse vetor diretor aqui, então eu posso substituir já esse vetor diretor na nossa reta R2, certo? Então, vamos mesclar essas duas informações aqui. Eu vou substituir a R2 em R1. Vamos lá ver o que vai acontecer, então. Nesse nosso y é igual a 2x menos 3, eu vou colocar esse valor de x aqui, que é o nosso t, certo? Então, eu tenho assim, y é igual a 2x menos 3, ou seja, o y vai ser o 4 menos t, é igual a 2, que multiplica o x, que é menos t, menos 3. Então, eu tenho 4 menos t é igual a menos 2t menos 3. Passando o 2t para cá e passando o 4 para lá, nós vamos ter lá t é igual a menos 7. T igual a menos 7 é um parâmetro de intersecção entre as duas informações da reta R1 e a reta R2. Então, isso quer dizer que, agora, se eu voltar no Z, eu já tenho a confirmação da nossa informação. Então, aqui, voltando em Z, eu tenho Z é igual a 2 mais 2t. E o valor de Z aqui é menos x. Então, vamos lá, substituindo. Menos x é igual a 2 mais 2t. Daí, mas esse valor de x aqui é menos t, certo? Então, vai ficar um t positivo, concordam comigo? Menos com menos é mais, então fica um t positivo. Mais 2 mais 2t.
Então, passando esse t para cá e esse 2 para cá, t vai ser igual a menos 2. O que aconteceu aí nessa informação? Um valor de t deu diferente no outro valor de t. Essa diferença entre os valores de t quer dizer que esse sistema não tem solução e que essas equações não são concorrentes. Então, não existe um ponto I de intersecção, certo? Não existe o ponto I. Portanto, as retas R1 e R2 não são concorrentes. Não são concorrentes. Tá na mão aí. E para finalizar a aula 11, nós temos aí a lista 8, que vai da página 118 até a 124, para vocês irem treinando aí. Bons estudos, gente. Na sequência, vem aí a nossa aula 12, que vai falar sobre o plano. Um beijo a todos.